Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou o pastor Júlio Rocha, é muito bom ter você aqui. E vamos de perguntas. Faz tempo que a gente não coloca um vídeo de perguntas por aqui, na verdade. A gente, na verdade, está, por não ter tantas perguntas assim, a gente deixa acumular um pouquinho e depois vai tirando as dúvidas dos irmãos aí com vídeos mais compactados, com respostas logicamente mais resumidas, mas de uma forma mais abrangente, respondendo mais perguntas. Amém, meus irmãos? Portanto, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, até mesmo uma sugestão de vídeo, deixe pra gente nos comentários que a gente vai condensando tudo isso aí até Deus dar graça e a gente conseguir fazer. Amém? Desta feita, nós temos uma coletânea de perguntas que giram aí em torno de vários assuntos. Nós vamos tentar, pela graça de Deus aqui, elucidar alguma coisa para os irmãos e aquilo que não ficar elucidado, pelo menos um caminho para os irmãos poderem estudar. Antes, nós vamos para a nossa vinheta, como sempre, são 10 segundinhos apenas, tempo mais que suficiente para você que não é inscrito se inscrever, deixar o seu like e a gente volta já já. Sem mais delongas, vamos então às perguntas. A primeira é a seguinte: pastor, qual é o estilo de pregação mais eficaz? Meus irmãos, logicamente essa é uma discussão que já rola aí nas redes sociais, rola aí também aqui no YouTube, né? Cada um tem a sua preferência, e a homilética em coro com a hermenêutica e a exegese vão compor aí a área de estudo, a área mais técnica, vamos dizer assim, de desenvoltura do texto bíblico e também do sermão. Vão classificar aí a pregação em pelo menos 3 áreas, 3 concentrações. A primeira concentração é a concentração expositiva, onde tudo o que se fala é referenciado de acordo com as Escrituras. Prega-se seguindo o que está no texto, de uma forma a não se perder dentro do assunto, dentro do objetivo da pregação, naquilo que está falando. Em segundo lugar, nós temos também a classificação temática. A pessoa tem um tema, né, e ela prega sobre aquele tema, né, e desenvolve todo o seu sermão dentro daquele tema, ok? E tem também a pregação textual, que o nome já fala, né, pregando com base, aí descrevendo, né, um texto, ok? E o meu ponto de vista sobre isso, irmãos, lógico, não sou nenhum especialista, é que realmente, para quem quer ouvir a palavra de Deus, a metodologia, né, a classificação do sermão ou método de pregação, ele tem a mesma eficácia em quaisquer das suas instâncias. Isso eu falo para os irmãos assim de coração aberto e com 100% de convicção. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo pregou, né, muitas das vezes tematicamente. Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo pregou muitas das vezes textualmente, assim como também pregou expositivamente. Portanto, se nós considerarmos no primeiro século que não havia Bíblia, quase não havia acesso às Escrituras, eram pessoas fora da curva realmente, que tinham acesso a porções da palavra de Deus, nós não podemos hoje chegar ao cúmulo de eleger um estilo de pregação como o melhor que os outros. Quando o pregador quer fugir do sermão, ele vai fugir na metodologia expositiva, vai fugir na metodologia temática ou vai fugir na metodologia também textual. Portanto, no meu ponto de vista, realmente não há importância ou não há diferença alguma entre a metodologia de pregação bíblica, desde que ela seja bíblica, desde que ela seja cristocêntrica, desde que o pregador esteja comunicando à igreja aquilo que realmente o Espírito Santo quer falar com a igreja. E no mais, tudo é uma tentativa de fazer prevalecer o gosto, a influência de uma pessoa sobre as outras, e especulação, irmãos, não leva a lugar nenhum. A segunda pergunta, e aliás uma pergunta bem persistente quando a gente conversa sobre temas e textos da Bíblia, é a seguinte: pastor, nós vamos morar no céu ou na Nova Jerusalém? Bom, meus irmãos, a Bíblia é categórica. Nós vamos para o céu. E a Bíblia também é categórica em dizer que nós vamos morar na Nova Jerusalém. As duas coisas estão na Bíblia. Quer dizer que aqueles que advogam que nós vamos morar só na Nova Jerusalém estão certos ou estão errados? Depende do ponto de vista.
nós temos que entender que antes de morar na Nova Jerusalém, nós vamos para o céu, porque Jesus prometeu isso. Eu vou preparar-vos lugar. João 14, lembra? Não se turbe o vosso coração. Eu vou preparar lugar para vocês. Virei e vos receberei para mim mesmo. É importante notar que este verbo grego receberei, né, que está conjugado aí no futuro, que é uma ação ativa de Jesus, é a mesma que nós encontramos ali em Mateus capítulo 1, verso 20, se não me falha a memória, aonde José recebeu Maria por sua esposa. Isso nos leva diretamente, né, a uma analogia do casamento de Cristo com a igreja e o ato de receber, né, a esposa para ser uma só carne. Então o arrebatamento, irmãos, que Jesus fala em Mateus 14, do verso 1 ao verso 3, ele é real, ele existe e ele acontece antes de morarmos na Nova Jerusalém. O que acontece então? Jesus vem aos ares, leva a igreja. Nós encontramos isso em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13, 14 até o verso 17. Amém? E dali nós vamos para o céu. Isso é evidente pela escritura que Jesus deixou em João capítulo 14. Posteriormente, nós moraremos na Nova Jerusalém. Mas o que acontece aqui? Para nós entrarmos no céu, como Jesus prometeu, nós receberemos o corpo do céu. E disso trata a glorificação do crente. E eu falo sobre isso num vídeo onde eu explico sobre o processo redentor. Se você tem alguma dúvida ou curiosidade e quer saber, clique nesse linkzinho aqui e você vai aprender um pouquinho sobre este tema. Amém? Portanto, nós receberemos um corpo do céu. Paulo chama isso em 1 Coríntios capítulo 15, em paralelo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, de incorruptibilidade, né? Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses que nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15 ele diz que nós nos revestiremos da incorruptibilidade, ou seja, é o corpo do céu. Amém? E posteriormente, quando Cristo vier reinar na terra e também por toda a eternidade, nós habitaremos na Nova Jerusalém, que é a morada que Jesus prometeu para nós. Amém? Acontece que nesse entremeio, né, nesses meandros do estudo da palavra de Deus, os irmãos pós-tribulacionistas, que são espertinhos, eles descobriram uma chavetinha por onde eles tentam aí desacreditar a escatologia pré-tribulacionista, dizendo, peraí, mas a Nova Jerusalém vem do céu para a terra, então como é que nós vamos morar no céu? Irmãos, primeiro, nós receberemos o corpo do céu, habitaremos no céu com Jesus quando a grande tribulação está acontecendo na terra. Posteriormente, esse corpo do céu não será perdido, amém? A Nova Jerusalém desce do céu para a terra, sim, mas nós ainda teremos o corpo do céu e a Nova Jerusalém desce do céu. Então a própria Nova Jerusalém é do céu. Portanto, nós não sairemos do céu para morar na Nova Jerusalém. Amém? Haverá pessoas naturais aqui no milênio, coisa que é difícil para um pós-tribulacionista conceber e até explicar pela sua escatologia, mas nós permaneceremos com o corpo do céu por toda a eternidade, porque foi isso que Jesus nos prometeu. Portanto, o fato da Nova Jerusalém estar na terra não faz dela um produto da terra, e sim continua sendo um produto do céu. Isso acaba descredibilizando ainda mais a doutrina pós-tribulacionista, que crê que a igreja morará na Nova Jerusalém ou será arrebatada para Nova Jerusalém e continuará de certa forma na terra, e credibiliza ainda mais a doutrina pré-tribulacionista, que vê no cumprimento das palavras de Jesus de João 14, do verso 1 ao verso 3, a igreja subindo ao céu junto com 1 Tessalonicenses capítulo 4. E ainda vê a igreja continuando morando no céu, mesmo na Nova Jerusalém, mesmo vindo à terra, por ter o corpo do céu e por ser a Nova Jerusalém, a cidade de Deus que desce do céu, continua sendo do céu, de natureza que a Nova Jerusalém, ela não descredencia o pré-tribulacionismo, pelo contrário, ela confirma essa doutrina escatológica. Uma pergunta que sempre é feita também, nós condensamos aqui para responder desta vez para os irmãos, e já faz algum tempo que eu estou até querendo falar sobre isso, mas vai ser uma pinceladinha só, é a seguinte: onde estão os mortos em Cristo? Veja então que o estado intermediário é um assunto de extrema importância que ainda coloca em dúvida muitos irmãos, amém? Meus irmãos, logicamente a Bíblia nos fala que aqueles que morreram em Cristo, desde a morte de Jesus Cristo, eles estão no paraíso, amém? Estão no paraíso. Por que eu estou frisando
a questão do paraíso? Porque tem pessoas, principalmente, né, de viés reformado, que acreditam que ainda os mortos em Cristo estão no Hades. Irmãos, e isso não faz o menor sentido, nem na soteriologia, nem na bibliologia, nem na cristologia, se estudar a obra de Cristo no Calvário, e muito menos nos parâmetros da escatologia. E eu estou falando de Bíblia, não estou falando de achismo, nem de inferência bíblica. Em Lucas capítulo 23, verso 43, Jesus é bem direto, Jesus é bem incisivo ao prometer àquele ladrão na cruz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Jesus estava inaugurando um novo lugar, Jesus estava inaugurando uma nova dispensação, Jesus estava inaugurando um novo destino para aqueles crentes. É bem verdade que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, irmão, isso não tem nada a ver com a questão aí dos mortos em Cristo, amém? Jesus, ele foi fazer uma obra, amém? Jesus trabalhou do ponto de vista divino para nos trazer liberdade em todos os sentidos, foi para isso que ele desceu. E o que Jesus fez beneficia diretamente os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, aguardando a salvação pela fé, mas de maneira nenhuma influencia os novos mortos a fazer a mesma coisa que Jesus fez. Isso não tem cabimento. Amém? Já Paulo fala-nos também em 2 Coríntios capítulo 12 que ele foi levado até o terceiro céu e viu coisas que são aí inefáveis e não é lícito ao homem dizer. E subentende-se que ele está dizendo aqui que se tem um terceiro céu, tem um segundo e tem um primeiro céu também. O que nos dá a ideia de um lugar de repouso para aqueles que estão em Cristo. Mas o melhor texto que nós podemos usar para fazer alusão ao paraíso, ao estado intermediário daqueles que estão em Cristo, que não é, repito, não é o Hades, e sim o paraíso, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 14, que vai nos dizer o seguinte. Olha que interessante, Paulo explicando sobre o arrebatamento aos irmãos tessalonicenses, fala exatamente sobre a maior dúvida que eles tinham, que era sobre os mortos. E ele vai dizer o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vamos ficar apenas com essa porçãozinha do texto bíblico. Também aos que em Jesus dormem, está falando dos crentes, Deus os tornará a trazer juntamente com ele. Irmãos, uma leitura simples e bem rasa, eu diria, das Escrituras, vai nos mostrar que a hora do arrebatamento, Jesus vem até as nuvens, é o que nos diz o verso 17 desse mesmo capítulo, e ele vem trazendo os mortos em Cristo. A pergunta que fica é o seguinte: se ele não vem à terra, mas vem aos ares, como é que ele vai passar em algum outro lugar para buscar e não trazer, percebe? Buscar os crentes para levar até os ares. Não, se ele vem trazendo, é porque os crentes já estão perto dele, ou seja, do deslocamento do céu para as nuvens, há um lugar intermediário onde os crentes estão e Jesus os tornará a trazer com ele, ou, como diz o texto, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer com ele. Isso fica muito mais claro quando nós trocamos um pouquinho, né, da nossa lente, saindo aí de uma Almeida corrigida, né, saindo de uma Almeida corrigida fiel, e vamos lá para a NVI, e nós encontramos o seguinte escrito: Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Olha que interessante. Olha como o fato de nós trocarmos às vezes a tradução, né, nos dá uma clareza melhor ao texto e ao pensamento que o apóstolo queria ensinar aos irmãos da igreja de Tessalônica. Ou seja, irmãos, se os crentes estivessem no Hades ou no Sheol, como diz sepultura, nós vamos ver aí uma verdadeira contraposição àquilo que Paulo está ensinando aos tessalonicenses. Se os crentes estão no Hades, se estão no Sheol, se estão no antigo lugar da habitação dos mortos, eles estão, vamos dizer assim, para baixo da terra. Então Jesus tem que vir buscar eles. Mas o que Paulo diz não é isso. Diz que Jesus traz os mortos e vem buscar os vivos para uma celebração de alegria, para uma celebração de redenção, e onde ambos, tanto mortos quanto vivos, serão transformados e estarão para sempre com o Senhor. Portanto, concluindo, pelo texto do arrebatamento paulino de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 14, e demais evidências faladas aqui nesta resposta, conclui-se que o único lugar que os crentes podem estar para virem com Cristo dos céus
é somente o próprio céu, o lugar que Deus preparou para aqueles que dormiram em Cristo. Eu sou mais propenso à dicotomia do que à tricotomia, porque a Bíblia parece apoiar mais essa visão do que aquela. Bom, meu irmãozinho, depende do ponto de vista, amém? Depende do ponto de vista. Se nós formos olhar para a parte material e a parte imaterial, nós encontraremos uma dicotomia. Ambos, tanto o espírito como a alma, são imateriais e fazem parte daquilo que é espiritual. O corpo, por si só, é material e não pode comungar, vamos dizer assim, com esse ambiente espiritual, de natureza que eles se completam, né, mas não se misturam, amém? Mas aí eu chamo vocês para uma reflexão. E a divisão? E se nós formos dividir? Se você observar Hebreus capítulo 4, verso 12, você vai ver que a palavra de Deus ela penetra até a divisão, ou na língua original, a ponto de dividir alma e espírito. Se ela faz essa divisão, quer dizer que são dois entes separados, dois entes diferentes, amém? E é aí que entra a tricotomia. A tricotomia não quer discutir uma divisão dentro da parte espiritual. A tricotomia quer distinguir, na verdade, o que a Bíblia trata como alma e o que a Bíblia trata como espírito. E isso sim faz toda a diferença. Aliás, se você tem alguma dúvida ou até mesmo curiosidade sobre a interpretação de Hebreus 4 e 12, eu convido você a clicar nesse videozinho que está aqui, nesse linkzinho, no card, e eu vou explicar para você direitinho neste vídeo o que significa este termo. Em resumo, para responder a dúvida desta pessoa, nós temos que olhar em termos de divisão. O corpo, ele é indivisível, ele é um só. Né? Mas a alma, ela difere do espírito em substância, ela difere do espírito em unidade. Elas são intrínsecas, elas são indivisíveis, isso é uma coisa. Agora eu quero saber se elas são uma só. Isso a Bíblia não nos mostra. E a Bíblia nos mostra, logicamente por inferência, desde que se olhe atribuições distintas dentro desta própria distinção de alma e de espírito, amém? Que trata-se de duas entidades que vivem unidas, mas são aí diferentes em gênero, em número e também em grau. Última pergunta, essa aqui é a que mais me fazem, né? Porque às vezes vê aí a nossa coleção de livros, né? Me pergunta, pastor, qual a Bíblia de estudo você mais gosta, você mais usa, você mais prefere, né? E na escola dominical também pergunta, né? E até surgiu uma polêmicazinha esse tempo atrás aí na escola dominical sobre isso, né? Irmãos, eu tenho algumas Bíblias, tá? Eu não vou dizer aqui quantas Bíblias, quais Bíblias eu tenho, isso aí não interessa, amém? Fato é, eu tenho algumas Bíblias. Qual eu gosto mais? Não sei, irmãos, eu uso mais a Bíblia pentecostal e da pequenininha ainda. Eu tenho a grande também, da pequenininha, mas uso por quê? Porque ela é a boa? Ela é a melhor? Não, irmãos, eu uso por uma questão de afinidade, amém? Eu uso ela desde 2002, essa minha sogra que me deu, né? Mas eu uso a Bíblia Pentecostal desde 2002. Eu já me acostumei a olhar ali as referências, os estudos, os comentários. Eu gosto muito do estilo de escrita do Donald Stamps, do pastor doutor Donald Stamps, amém? Só que, assim, vou dizer aqui na gíriazinha, na boa, irmãos, não se apega a isso, tá? Eu não me apego a isso, tá? Eu gosto muito da Bíblia McNair, né? Eu gosto da Bíblia Vida, amém? Enfim, tem várias Bíblias aí que são boas, tá? Mas eu não me apego a isso. Por quê? Porque o que tem que vogar, irmãos, é o estudo da palavra de Deus, aonde Deus comunica a verdade a você. E isso não depende de uma Bíblia de estudo. Isso é uma Bíblia lisa, um Novo Testamento pequenininho, daquele dos Gideões Internacionais, pode te fornecer. Quem comunica a verdade espiritual para a nossa vida é o Espírito Santo. É isso que importa. Amém, irmãos? Nós não devemos esquecer do seguinte: Bíblia de estudo contém o quê? Estudos. Estudos são ponto de vistas. Daqui para amanhã eu posso escrever uma Bíblia com as anotações do pastor Júlio Rocha e vender aí. Ninguém vai comprar. Ninguém quer saber, ninguém vai comprar, né? Mas eu posso fazer. Por quê? Porque são as minhas impressões acerca daqueles pontos da palavra de Deus. Pode ter certeza, eu ia bater em calvinista e pós-tribulacionista. Brincadeira, irmãos. Mas eu quero dizer o seguinte, que é ponto de vista.
não define nada, amém? Não define a doutrina, define pontos doutrinários de acordo com a conveniência, de acordo com a ótica, de acordo aí, né, com a confissão de cada um. E infelizmente, irmãos, tem algumas bíblias que eu assim, já comprei, até desfiz, que elas são demais, elas parecem uma árvore de Natal, ela tira até a atenção do próprio texto. O difícil de se colecionar Bíblia de estudo é que você pode olhar mais para o estudo da Bíblia do que propriamente para a Bíblia, né? E com isso deixar de ouvir Deus para ouvir ou replicar ou até mesmo, né, estudar coisa que outros irmãos estudaram. E esse não é o propósito. Além do mais, muitas Bíblias têm comentários, irmãos, que são dúbios. Tem algumas coisas que são confusas, em vez de aclarar o que está no texto, confundem mais ainda. E assim, estudos bíblicos são falíveis. A Bíblia é infalível. Amém? Portanto, use a Bíblia de estudo como uma ferramenta para acrescentar algo que Deus já lhe deu. Amém? Que o Espírito Santo já lhe inspirou para isso. Uma palavrinha aqui, né? Eu li lá, trapos de imundícia. O que é? Em outra tradução, em outra Bíblia de estudo, pode ser que tenha essa explicação para te dar. Amém? Não que isso vai fazer uma diferença doutrinária na sua vida, porque a sua vida já é doutrinariamente alicerçada na palavra de Deus. Mas é uma ferramenta que vai te ajudar a esclarecer texto, esclarecer ponto de vista. Se for usada assim, amém. Se for usada só para copiar sermão, para falar, ou citar, ou dizer que é a melhor, irmãos, não tem Bíblia melhor, não tem Bíblia pior. Amém, irmãos? Vamos nos ater à simplicidade da palavra de Deus, que diz Pedro, é poderosa para salvar as nossas almas. Amém? Melhor do que qualquer Bíblia de estudo é a Bíblia simplesmente Bíblia. Amém? Aquela lisinha, aquela maravilhosa, né? Com suas notinhas de rodapé ali, né? Aquelas referências cruzadas. Amém, irmãos? Aí é o que nós precisamos. Amém? Mas alguns têm a curiosidade de saber um pouco mais sobre visão de outros autores, de outros eruditos da Bíblia, por isso compram essas Bíblias de estudo. Qual é a melhor? Não tem, ao meu ponto de vista, não se apegue a isso. É uma questão de gosto, uma questão de preferência. Isso não se coloca na mesa. Amém, meus irmãos? Bom, nós vamos chegando ao final de mais um vídeo, está um pouco longo esse aqui, não era a minha pretensão, mas acabamos aqui emendando com outras coisas que chegaram recentemente e acabou dando esse vídeo longo. Mas se você gostou, deixe o seu like, deixe a sua inscrição, nos ajude a divulgar a palavra do Senhor, a aumentar esta família que estuda no Verbo, Bíblia e Teologia, que gosta de Bíblia, que gosta de conteúdo evangélico, de conteúdo apologético, de conteúdo bíblico, de conteúdo cristocêntrico. Amém? Nos ajude aí, dê essa força pra gente. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo, alguma pergunta, deixa também. E no mais, que Deus abençoe a sua vida. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.